Olá amigos, que é a Knut. Seja muito bem-vindo ao canal Príncipe do Egito. Amigos, eu gostaria de fazer um vídeo numa pegada mais de podcast, né? Falando aqui não só de minhas experiências, né? Acerca do jovem cristão e a sexualidade, mas também falar de alguns relatos de algumas experiências de pessoas jovens que eu conheço que, cara, não foram agraciados pelo amor, podemos assim dizer, né? Jovens que estão sob condição de que estão solteiros por muitos anos, de que estão, eu conheço vários, tá? Que estão na condição de quase os 30, jovens que já passaram dos 30, inclusive 40 anos, não conseguem casamento. Cara, é uma questão muito difícil, é muito polêmica também, mas a gente vai tratar desse assunto. Mas antes de eu falar de quando a gente começar esse podcast, eu já quero pedir para você fazer sua inscrição, né? Aperta o botão aí de se inscreva no canal, já deixa o seu like nesse vídeo e o seu comentário abaixo para a sua opinião acerca desse assunto, tá? Por favor, gente, se inscreva, tá? Antes de iniciar esse vídeo, se inscreva no canal. Muita gente se ignora, né? A gente morre de pedir aqui para a pessoa se inscrever no canal. O canal só tem apenas 10 inscritos até então, né? Muitas vezes eu já passei aí de quase 500 visualizações e a gente não consegue inscrito. Então, cada pessoa que se inscrever agora no canal, né, já ajuda o canal a crescer e impulsionar, tá? Então, ajuda a gente aí. Mas falando desse assunto, amigos, né? Eu cresci na igreja evangélica, né? Minha vida, né, desde a infância. E uma questão, cara, que, assim, eu sou um cara muito beta, né? Sou um cara muito beta, muito feio, né? É acerca da sexualidade. Relacionamentos da igreja, eu não tive, oficialmente só tive um só, né? E a outra, a jovem, nem morava na minha cidade, né? Mas, cara, esses relacionamentos vividos da igreja, muitas das vezes, nem todos os betas são agraciados com o relacionamento. E com a avançada idade, cara, especialmente no ápice da. A gente já enfrenta uma guerra na adolescência, né? Contra os nossos impulsos, né? Estamos chegando na puberdade, né? Estamos no auge da puberdade. E muitos jovens acabam saindo da igreja para conhecer outras coisas, né? Transar, enfim, né? Muitos se desviam. Muitos jovens, a maioria dos jovens da igreja adolescentes, né, na faixa dos 15 para os 18 anos, saem da igreja. Quase todos, né? Mas os que ficam lá, amigos, eles enfrentam ainda a briga, né, de peixe, né? As piranhas no aquário, né? Para conquistar as moças que estão lá. Sendo, cara, que antigamente, já na minha época, já estava bem salgado. Hoje deve estar muito, muito mais pior, né? As moças da igreja, elas estão... Cara, mulher no contexto geral, né? Ela tá evitando relacionamento, né? E quando elas querem se relacionar, elas querem se relacionar com o alfa dos alfas, né? Ela quer se relacionar com um cara que tem... Necessariamente o cara não significa o cara ser bonito, né? Você sabe que beleza é uma das coisas que a mulher coloca, sei lá, em terceiro, quarto lugar, né? Sim que um cara bonito sobressai com mulher, todo mundo sabemos disso, mas a igreja evangélica é um local em que existe muita hierarquia, entendeu? Você tem que ter muito protagonismo. O que importa lá é o seu protagonismo na igreja. Uma mulher da igreja, né? Não estou falando de mulher da igreja que está na igreja, mas gosta de pimbar nas outras picas por aí, né? Tô falando de uma menina comprometida mesmo. As chamadas varoas valorosas, né? As chamadas mulheres virtuosas, as varoas virtuosas. As varoas virtuosas, né, que eu conheço, que existem, né, existem ainda meninas da igreja virgens, né? Existem ainda na igreja virgem, apesar que a maioria está fazendo de tudo, né? Na minha época já faziam de tudo. Cara, as meninas, as virgens da igreja, elas não querem qualquer cara. Porque elas estão enraizadas naquela coisa religiosa, né? Então elas são muito mais difíceis, né? São meninas difíceis, né? Até as feias são difíceis, né? Então elas querem um cara do topo, entendeu? O ministério que eu fazia parte, que era o Ministério da Assembleia de Deus em Pernambuco, tinha muito rapaz que pregava. Então, isso já era um contra. Você pregar, na maioria das vezes você ser pregador, te dá muitas chances com as mulheres, né? Dependendo do tamanho da denominação. Muitas vezes as igrejas pequenas, principalmente, se você for um cara que prega, você tem muita chance, tem muita moral com mulher, né? As mulheres vão querer você por causa do seu protagonismo, porque você tem destaque. Tá lá os varãozinhos que não fazem nada, não sabem pregar. Aí tu sabe pregar, tu sabe trazer uma palavra legal, as mulheres já vão, né? Poxa, isso aí, né?
o irmão fulano lá é de boa, né? O irmão fulano, né? Ele é visto, ele sabe falar, ele tem uma boa diplomacia, os pastores aqui gostam dele, apoiam ele, né? Todo mundo para ouvir o cara. Então, assim, querendo ou não, você fica destacado. Sendo que no ministério que fazia parte, que era a Assembleia de Deus, tinha muito jovem que pregava. E isso, cara, não fazia diferença nenhuma. Você poderia muito bem pregar a palavra do Senhor, né? Falar do evangelho, né? E isso não faria diferença nenhuma para as mulheres, porque elas já estavam saturadas de verem caras que pregavam na instituição. E isso acabava barrando o seu destaque com as mulheres, né? Porque elas não estavam enjoadas. E quando tem muita demanda, né? Melhor dizendo, quando tem muita proposta de um nicho só, elas perdem o interesse, né? Então elas iam caminhando lá pro cara do mundão, né? Pro vagabundo, pro Zé Droguinha, pro cara casado, né? Isso acontecia muito. Porque os caras que estavam lá não eram mais interessantes para elas, porque era um único tipo de cara, né? E sempre quando chegava alguém lá que era de fora da igreja, as meninas ficavam atônitas, né? Fora do ar. E, cara, isso ia dificultando cada vez mais, dificultou ao longo dos anos, né? Dos 15 anos, dos últimos 15 anos para cá, isso dificultou bastante os relacionamentos dentro da igreja, né? E, cara, hoje tá pior do que a minha época. Com certeza deve estar pior do que a minha época. E com esse boom, né, de mulheres que estão procurando cada vez mais comodidade, cada vez mais status, até dentro da instituição da igreja, né, que isso era coisa que não tinha antigamente, cara. Hoje em dia, a igreja, né, você para desenrolar uma irmãzinha, você tem que ter muito protagonismo, você tem que ser muito visto mesmo, né? Ou fazer parte de banda, tocar algum instrumento, ou você ter um protagonismo alto lá dentro, né? Você já ser um presbítero, um evangelista, algo do tipo, aí elas querem, né? Mas se você for um Zé Ninguém, cara, você não só vai pra igreja pra adorar mesmo, elas não têm o mínimo interesse. Se você não possui bens também, né? Se você não tiver moto, não tiver carro, não tiver um bom emprego, né? Não vem de uma família classe A, elas estão nem aí pra tu. Tu é um zero à esquerda, cara. Você vai ficar lá chupando o dedo. Isso está acontecendo muito ultimamente, porque nós estamos vivendo um colapso, né, dos relacionamentos, inclusive dentro da igreja, né, onde as mulheres querem o melhor de Deus, né? Enquanto as mulheres do mundo estão procurando o cara mais destacado, o cara mais alfa, né, o espirrador, o jorrador, né, o pegador, né? As da igreja, elas querem o alfa do alfa na igreja, que é o filho do pastor, né, o cara com status, o cara que prega. Já falei isso aqui pra você, né? Cara, e isso vai prejudicando os caras lá dentro, né? Os caras vão ficando completamente sem opções, né? Porque várias mulheres querem um único cara só lá dentro, né? Então os outros caras são todos descartáveis. Com isso, cara, muitos dos caras, os que querem se conservar, muitos saem, né? Quando se tocam que tá difícil lá dentro, muitos saem. Aí acabam namorando com meninas do mundo mesmo, ou acabam se desviando, vão pra putaria, como fazendo o que não presta, né? E os que ficam lá, cara, ficam lá chupando o dedo, velhão, né? Tem um amigo nosso mesmo que uma vez estava conversando com a gente que não aguenta mais, né? Ficou no escolhi esperar e não sai do esperar, né? Tá lá com quase 40 anos, né? Disse que não consegue mulheres, né? Não consegue as mulheres de lá. E o cara tem aquele fechamento para as mulheres de fora, né? Muitas vezes aparece uma mulher de fora, mas o cara não pode pegar, né? Aparece lá uma garotinha lá do mundo, lá, o cara não pode, porque ela não é da igreja, né? Ela não é evangélica, ela não é batizada nas águas. Então o cara já fica com aquele, não, aí essa aí é Dalila, né? Essa é um laço, eu não posso, eu tenho que ficar com a da igreja. Cara, sendo que na igreja eles não querem. Você tem que aceitar isso, cara. Elas não querem. Muitas vezes, cara, parece até. Quantas vezes eu já vi isso, cara? Aparece uma mocinha lá, né? Eu já vi isso acontecendo com os colegas meus da igreja. Parece uma mocinha bacana, uma mocinha. Eu não tô falando uma moça baladeira, que toma cachaça, que fuma cigarro, que usa droga. Não, eu tô falando uma moça que não é evangélica, né? Muitas vezes até católica, né? Mas que, cara, vem de uma boa família, uma moça educada, uma moça que faz os serviços, né? Uma dona de casa, muitas vezes é um estudante, né? Muitas vezes trabalha, tem o trabalho dela. É uma boa moça, entendeu? A sociedade é não é mais virgem, como as da igreja, mas assim, é uma boa moça, entendeu? Que tem caráter, né? Muitas vezes é uma boa pessoa, a família é bem afeiçoada. E o cara rejeita a moça porque tem aquela ilusão de que não, é só a mulher da igreja
que é uma mulher de verdade, né? As outras são tudo do diabo, entendeu, amigo? Então fica aquela. Eu não tô minimizando aqui, depois vai vir os outros. Não, mas e o julgo desigual? Cara, o julgo desigual é um problema, claro, é evidente que é um problema, especialmente quando a pessoa tem uma religião. Os dois são fanáticos pela religião um do outro, então os filhos crescem divididos, isso existe, né? Mas assim, quando existe um casal de capeta, tem um amigo nosso aí que discorda desse meu papo, mas eu vou dizer. Quando tem um casal que é cabeça, cara, eu cresci num lar de julgo desigual, né? O meu pai era evangélico, minha mãe não era evangélica, né? Até então. A minha mãe se converteu, né? Mas, cara, sempre foi de boa. Não via quase um problema acerca de religião, porque minha mãe não era praticante de nenhuma religião, né? Então, geralmente foi uma criação de boa. Agora, quando se tem duas pessoas que são praticantes de uma religião e ambas querem arrastar os filhos para um caminho um do outro, né? O pai vai na igreja evangélica, leva o filho na igreja evangélica, o filho evangélico aprende que não pode beber, nem fumar, nem se prostituir, né? Aí a mãe leva pra, sei lá, pra uma religião pesada, né? O candomblé, algo do tipo. Aí ele tá lá, o cara abre o corpo pra pombagira, uma merda dessa. Né? Então já ficam lá divididos, né? Isso aí é problemático. Mas, cara, nem toda situação claro que nem, a regra não exclui a exceção, né? A exceção não exclui a regra, melhor dizendo. Mas, assim, cara, nem todos os casos de julgo desigual dão errado. Necessariamente dão errado. Então os betas da igreja ficam com essa ilusão, cara, de que não, eu não posso, né? Sendo que isso com o passar do tempo, isso vai causando problemas, feridas emocionais, porque ele vê todo mundo casando, ele vê todo mundo na igreja tendo filhos, né? E ele fica naquela represália, né? Represália pelo próprio ambiente dele. Ele é excluído pelo próprio ambiente dele, porque as moças que estão lá da igreja não dizem assim: esse cara é homem de Deus, esse cara tem a minha fé, esse cara professa a mesma fé que eu, esse cara é um cara trabalhador, gente boa, vou casar com ele, que ele é homem de Deus. Elas não dizem isso, cara. Elas querem selecionar o mais homem de Deus possível, segundo a visão delas, ou o cara mais destacado possível para se casarem. Hoje as meninas da igreja estão com essa visão. Então o cara que não tem essas bases, essas exigências, né, esses requisitos que elas têm, ele vai ficar lá chupando o dedo, vai ficar lá esperando. E o que é que acaba resultando? Que foi um vídeo que a gente já lançou aqui no canal, né? Esses caras vão acabar casando com velhas. Quantas vezes já vi isso, cara? Caras casando com mulheres de 40, 50 anos dentro da igreja, com mãe solteira que chegou do mundo, cheio de tatuagem, o caramba quatro, mas agora é uma nova criatura. Aí acaba se casando muitas vezes com um trambolho que nem queria, né? Ou acaba se casando com uma mulher problemática lá que surgiu né? Na igreja. Muitas vezes acaba casando com uma que nem gosta e vive um relacionamento infeliz. E eu acho que o pior no sentido, né? Do pior sentido da palavra, são esses casos. Para você estar num relacionamento de merda, um relacionamento que foi impulsionado por pastor, por profecia, algo do tipo, é melhor você ficar sozinho. Mas muitos caras, que nem o apóstolo Paulo escreveu, não conseguem se abrasar, né? Não conseguem conter a chama, o fogo do desejo pelo sexo, né? Pela paciência. Eles não conseguem se conter. Então o que acontece? Os caras ficam repelidos pelas mulheres, né? E acontece a começar o quê? O cara começa a cair em bronha, masturbação. Aí depois tá lá se confessando com o pastor. Aí pastor cai de novo na bronha, né? Aí começa a se viciar em pornografia, né? Muitas das vezes aí vai lá e cara, não consegue, né? Lutar contra aquilo, porque essa carne não tem como. O pecado sexual é um pecado onde todos nós somos tentados. Então o cara acaba se reprimindo, vai ficando velho, vai ficando cada vez pior, né? Ficando cada vez pior. Quem consegue casar ainda com quem não gosta, beleza. Mas imagina o cara que não consegue casar. Não conheço vários casos, né? Então o cara fica aquele alarde, né? Não, eu não posso namorar uma menina de outra igreja. Eu não posso namorar menina de... Tem igrejas, inclusive a Assembleia de Deus que fazia parte, não permitia, se você conhecesse uma moça da Batista, você não podia namorar. Só tinha que namorar com as da Assembleia. Entendeu? Então a pessoa era um cerco cada vez mais fechado ainda. Então se já estava difícil na igreja evangélica, em todas, né? Achar relacionamento hoje, imagina você ainda ter que achar relacionamentos da sua esfera social. Você só pode, o pastor só aprova você namorar com uma moça que é da sua mesma denominação, entendeu? Então se você não acha alguém na sua denominação, você vai ficar solteiro, cara, né? Então os caras não abrem a mente pra isso, entendeu? Eles não abrem a mente porque eles deixam os pastores controlar a vida deles de um jeito assim, cara, desordenado mesmo, né? O cara se apaixonar por uma moça da Deus é Amor,
da Batista, da Wesleyana, da Metodista. O cara não pode porque ele é da Assembleia de Deus, né? Eles dizem que é pecado, né? Você está procurando, né, julgo desigual, né, cara? Cara, esse tema me deixa muito complexado, cara. Imagina, porque eu vi isso na pele, né? Até hoje eu vi isso na pele. Um cara solteiro, vê todo mundo namorando dentro da igreja e você é o único que não namora. Eu não vou dizer que isso me afeta até hoje. Hoje eu tô de boa acerca de relacionamento. Mas, cara, na época isso me incomodava demais, demais. Pior que as pessoas lá da igreja, as próprias pessoas da igreja ficavam questionando: por que que você não namora? Qual o problema com você? Né? Cadê a sua varoa? Aí você ia pregar, que nem eu já ia pregar muitas vezes, muita gente perguntava, né? Tava lá o meu amigo com a namorada, o outro com a namorada, né? E eu solteiro lá na igreja, né? No meio, né? E isso incomodava pra caramba. E o problema é que você não questiona, você não coloca em jogo as regras, você não coloca em questão as regras do jogo, como funciona lá dentro. Você começa, quando você é jovem, você começa a achar que o problema é com você, tem algum problema comigo. Todo mundo namorando, né? Meus amigos já entendiam as regras, né? Já eram mais perspicazes para essas coisas de relacionamentos eclesiásticos, e eu não entendia bolhufas, né? Eu não entendia bolhufas de relacionamento, né? Eu achava que tinha que ser romântico. Ai, eu tenho que orar muito, eu tenho que pregar muito para ela gostar de mim. Cara, mulher não vai ficar com você mulher não quer saber o quanto que você ora, quanto que você jejum, quanto que você, qual o terno que você tem, ou quanto você prega bem, ou se você tem teologia. Mulher quer saber se você vai dar a ela a vida que ela quer. Entendeu? Você tem que estar em conluio com os requisitos dela. Você tem que fazer parte dos requisitos da mulher. A mulher não tá nem um pouco interessada na tua vida espiritual, cara. Eu vejo quantas vezes eu vi isso de boas moças, meninas da igreja, cantoras, pregadoras, algo do tipo, se casarem com caras que bem duvidosos, né? Caras que inclusive namoraram vários dentro da igreja. Quantas vezes eu via isso, né? Tava lá a menina boa moça e namorava um cara que, sei lá, já tinha transado no pelo, já tinha pecado em fornicação, né? Mas era filho de pastor, era filho de dirigente, ou tinha status, ou tinha dinheiro, a família tinha grana, e a menina ia lá e casava com o cara, pô, né? Então a mulher não quer saber o teu caráter na instituição, se você ora demais, se você prega demais, se você é empenhado na obra. Ninguém quer saber disso. As pessoas querem saber lá dentro de status, se você é visto lá dentro. Entendeu? Resumidamente é isso. Na maioria das igrejas pentecostais, eu não sei as experiências de vocês em igrejas tradicionais, batista, metodista, presbiteriana, não sei como é que funciona a dinâmica de relacionamentos nessas igrejas. Mas no de cunho pentecostal é isso mesmo. Quanto mais status você tem, mais atenção você chama para as mulheres. E quantas vezes eu já vi betas aí feios, cara, que, tipo, caíram na graça, né? O pastor deu a mão, aí o cara virou evangelista, presbítero, o cara vai lá e se casa com a mulher mais gata da igreja, né? Então é uma dinâmica de hierarquia, entendeu? Na igreja evangélica pentecostal você tem que ter hierarquia, você tem que ter status. Como eu não tinha status, porque na minha época já tinha caras que já estavam fazendo muito mais do que eu, já estavam pregando em congressos, já estavam na parada, as meninas queriam esses caras, entendeu? Os destacados. E eu não fazia parte dos destacados porque eu pregava, literalmente, eu pregava em cultos de relâmpago, cultos de evangelísticos, inclusive cultos que os jovens nem iam, as moças nem iam, né? Eu ia pros cultos mais desertos que tinham, né? Só ia lá o irmãozinho velho, né? Uma irmãzinha lá né? Um irmão lá, um cooperador, só ia essa galera. Porque o pessoal mesmo que vinha à noite no culto oficial, né? Que era um culto evangelístico, né? Eu ia pregar no culto evangelístico e no culto oficial tava lá o jovem fulano pregando já e encantando as irmãs, né? Era isso que aconteceu. Cara, e voltando pro quesito, a virgindade, né? Isso começa a pegar você de certa forma, porque você começa a dizer, bom, meu sonho é ter uma esposa, é fazer a obra, é ter uma família, né, é pregar o evangelho de Cristo, e você começa a ver que esses teus sonhos vão ficando enterrados, né? Você não consegue conquistar ninguém, você vai ficando se reprimindo, cara. Você vai começar a pensar em se desviar, em arrumar uma esposa. Cara, e eu conheço muitos caras que saíram da igreja justamente por essa questão de o quão difícil está o relacionamento dentro da igreja evangélica. E muitos dos caras acabam indo pro mundo, do nada o cara na igreja tava lá, não arrumava ninguém. Aí vai pro mundo, arruma uma namorada, arruma uma esposa, às vezes se cara com essa pessoa, em menos de um ano já tá casado, já tá com filho, enfim, né? Então você vê que muitos dos lugares, cara, não tô criticando quem tá na igreja, quem quer ficar na igreja, não tô criticando essa parada. Estou criticando que
no aspecto relacionamento, foi um lugar que não deu certo pra mim. E é um lugar que não dá certo para muitas pessoas. Muitas pessoas ficam lá orando, orando. Não, não é o tempo de Deus ainda. Deus ainda vai fazer. Cara, e quantas vezes eu já vi isso, velho? A pessoa tá lá, passa a juventude inteira, nunca beijou na boca, nunca pegou na mão de uma mulher, nunca namorou, né? Aí fica lá, quarentão, cinquentão, aí de repente casa. Eu estou casado, Deus me deu a minha esposa. O cara não vai ter mais filho, o cara perdeu a juventude, o ápice a flor da juventude, né? O vigor sexual, o cara não tem mais tesão pra nada, né? E passou-se a vida e agora vai terminar o resto da vida com uma mulher, muitas vezes com uma mulher com já tem filhos, cara, nas costas. Aí o cara vai ser padrasto, vai pagar, se deixar de ser padrasto vai pagar pensão. Cara, que problema. E depois você fica velho, aí você tem que casar com uma mulher desse jeito. Aí você não tem mais vigor, o sexo vai ser uma merda. Muitas vezes não tem nem mais nem sexo, né? Eu conheço um caso de um casal que se casou depois dos 40 anos, 50 anos, cara. Ele com 50 e poucos e ela com 40 e poucos. Cara, eu não entendo, cara. O relacionamento de igreja é uma bagunça, entendeu? É uma parada bagunça. Então é o que resta pro Beta. O Beta não tem vez, cara. O Beta não tem vez. Se você não tem protagonismo, se você não é um cara destacado lá dentro, você vai ficar lá chupando o dedo. E é a realidade de muitos, né? E pior que eu já vi desabafos de amigos meus que vieram dizer: eu não aguento mais, eu preciso me casar, eu estou aqui virgem, eu não é a vida que Deus quer pra mim ser eunuco, né? Eunuco involuntário, né? Eu preciso de uma namorada. E o cara fica ali reprimido. Diz: cara, por que você não começa aí procurar as moças de outro lugar? Vai que você encontra uma moça aí no mundo. Não, mas tem que ser uma moça evangélica, tem que ser uma moça pentecostal, tem que ser uma moça do manto. E o cara fica se reprimindo nesse sonho da mulher ideal, da mulher virgem. Cara, deixa eu falar uma coisa pra você. A mulher da sua vida não necessariamente precisa ser virgem, né? Muitas vezes você vai se casar com uma mulher virgem da igreja, a mulher vai lá e trai tu, te desonra, ou você vai ter um casamento de merda, entendeu? A mulher é um saco, é um porre. E muitas vezes você já casa com uma mulher que já teve experiência sexual e você vai ser feliz, cara, né? Então esse vídeo é mais um apelo, né, para os nossos amigos que estão aí na igreja, não conseguem mulher. Amigos, saia dessa bolha. Não estou pedindo pra você sair da igreja e fazer merda, pra você começar a ir pra cabaré, pra essas merda. Eu tô dizendo assim, sai da igreja e vai procurar uma pessoa, cara. Muitas vezes você não vai conseguir achar alguém aí, né? Você não sabe, cara. Você não sabe o que acontece no meio do caminho. Quantas vezes eu já vi também de casos de caras que foram arrumar moças que não eram da igreja, a mulher passou aí na igreja e se tornou uma cristã, né? Aí o pessoal fica demonizando esse tipo de relacionamento porque diz que eu julgo desigual. Cara, vai ver tua vida. Se você não aguenta, cara, se você não aguenta o celibato voluntário, se você não aguenta viver essa vida de virgindade, beleza. Agora um recado, procura uma pessoa pra tu se relacionar, pra tu se casar, cara, né? A menos pior possível, não necessariamente precisa ser evangélica, né? Acha uma pessoa pra tu se casar. Tu não quer ter filho, tu não quer quebrar a cabeça com filho, tu não quer ter mulher, tu não quer colocar uma aliança no dedo de uma mulher, vai procurar qualquer mulher pra isso, né? Evita as promíscuas, né? As pesadas, mas procura uma mulher alinhada com seus valores, o mais próximo possível dos seus valores, não necessariamente uma evangélica, mas procura uma mulher que te respeita, que seja dona de casa, que seja estudiosa, que seja trabalhadora, né? Os caras ficam nessa que só precisam encontrar mulher lá na igreja, não pode encontrar mulher de outro lugar, né? É uma coisa que a gente vai vendo que os caras vão ficando cada vez mais velhos, né? Vão diminuindo o poder de barganha dele lá dentro. Cada vez que o cara vai ficando mais velho, fica mais difícil para arrumar um relacionamento lá dentro. E acabam reprimidos, aí depois acabam tendo crise de identidade, depois acabam numa depressão, né? Porque não conseguiram um casamento. Enfim, amigos, né? É problemático. Agora, o cara que está lá, que eu já conversei com vários, que disse: não, Iago, eu estou virgem, eu não quero perder minha virgindade, só virgindade só no casamento, né? Eu só quero uma moça de Deus. Eu disse: amigo, se você quer isso, se é isso que te faz bem, mas entenda que se você não achar, depois você não venha se espernear, você não venha chorar, você não venha criticar. Você não quer mulher da igreja, mulher que é de fora da igreja, beleza, é um direito seu. Mas se você não arranjar uma mulher aqui dentro, cara, então depois você não fica esperneando, você não fica criticando, você não fica chorando. Não, eu só quero, né, uma mulher que for da igreja, tal, não sei o que. Amigo, beleza, o direito é seu. Não, se você já sabe das consequências. Você sabe, se conseguir alguém aqui, beleza. Se não conseguir também, amigo, né?
você vai ter que carregar esse fardo do celibato pro resto da vida. Entendeu? Você vai ter que ser celibato pro resto da vida, ser celibatário pro resto da vida, porque você sabe que Deus não permite sexo antes do casamento, a Bíblia não permite que você se prostitua, né? Então, cara, infelizmente você vai ter que, se você não arranjar uma irmãzinha aí na igreja, você vai ter que ficar aí chupando o dedo, né? Você vai ter que ficar aí pedindo a Deus para resistir às tentações. Também tu não pode se masturbar, né? A masturbação é pecado. Você não pode se masturbar, se ordenhar. Você não pode se ordenhar, você não pode se prostituir, você não pode transar com uma menina de forma casual. Então acabou, amigo. Game over. Celibato. É pedir a Deus. A tua cruz é mais pesada do que a de muitos homens. Você vai ter que orar agora para resistir, amigo. Até o final da tua vida. Entendeu? Porque o pecado sexual, ele não envelhece, amigo, né? Não envelhece. Né? O cara que acha que depois de velho vai perder... Você diminui a libido, mas a vontade de fazer sexo continua. Se perpetua ao decorrer da sua vida. Né? Então é um fardo que você vai ter que carregar pro resto da sua vida. Você vai ter que aceitar que não ficou com ninguém, que ninguém te quis, que você não foi interessante para ninguém, que você não conseguiu atrair nenhuma mulher, e agora você vai ter que ser um celibatário. Involuntariamente. Né? Então entenda isso. Meu conselho pessoal, meu conselho de experiência, de tempo que eu tive de juventude na igreja, meu conselho é esse: acabar com esse negócio, essa ilusão, você que não consegue ter namorada lá dentro, né? Acabar com essa ilusão. Cara, se aparecer uma moça que te respeite, uma moça que esteja disposta a lutar com você, a crescer com você, uma moça de princípios, né? Uma moça que não vive indo pra baladinha, que não dança essas merdas de funk, essas merdas, né? Uma moça que queira casamento, queira algo sério, cara, vai correr o risco. A gente, quando entra nesse mundo de relacionamentos, a gente corre o risco de qualquer jeito. Quantos casamentos da igreja aí já terminaram em divórcio, em traição, cara? Quantos? Vários. Vocês sabem, vocês conhecem vários, né? Então, amigo, a vida é feita de riscos. Aquele que se arrisca, né? Ele se permite experimentar o extraordinário, né? Quando você se reprime, você não experimenta nada, você não adquire experiência, você não adquire nada da vida, porque a vida, cara, ela é formada pelos nossos erros, pelas nossas experiências, sejam elas boas ou ruins, né? Então se permita experimentar, né? Então, amigo, antes de criticar aí que relacionamento fora da igreja não dá certo, cara, primeiramente, muitas vezes vai ser tua única chance e tua última chance, tá? Então, amigos, esse foi o vídeo de hoje. O que você acha desse conteúdo? Você já deixa aí nos comentários. Pedir novamente para você se inscrever no canal. Se você quiser também ajudar a gente através do Pix, o Pix tá no primeiro comentário fixado, tá? Então você deixa lá. Obrigado por vocês que chegaram até aqui, né? Você que assistiu o vídeo até o final, para entender o nosso raciocínio, porque muita gente nem assiste o vídeo até o final, né? Então, enfim, só de você chegar até aqui, então você já é um cara bacana, você já é uma pessoa especial, que quer entender, né, de como é que as coisas funcionam, na dinâmica de relacionamentos dentro da igreja, né? Então, já aperta o like, seu comentário, se inscreva no canal e eu vejo você no próximo vídeo.